Bom, pessoal, então nessa parte 2, nesse nosso vídeo, a gente vai dar continuação à resolução das questões da lista de exercícios de revisão que eu coloquei lá no nosso grupo, beleza? Vamos começar aqui então agora com o item 8. Nesse momento aqui tá chovendo muito forte, e eu tô aqui no meu apartamento, improvisei um estúdio aqui pra gente poder fazer essas aulas, e pode ser que vocês estejam ouvindo um ruído de fundo aí, e esse ruído aí nada mais é do que a chuva, porque realmente tá chovendo muito forte agora. Eu peço para vocês então um pouco de compreensão em relação a isso, e se o áudio não estiver bom, se vocês estiverem com alguma reclamação em relação ao vídeo, em relação ao áudio, em relação ao material, ao conteúdo da aula, fiquem à vontade para me chamar lá no WhatsApp e a gente conversa a respeito para sempre melhorar o nosso material para que a gente possa seguir juntos aí na nossa jornada, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa resolução de questões. Vamos continuar, na verdade, né? Então, vamos lá. Esse item número 8, ele diz o seguinte: um terreno retangular, já é a primeira informação importante dada aqui pelo enunciado, medindo 100 metros por 200 metros. Então já vamos fazer logo aqui um esboço rápido desse nosso terreno. É um terreno que vai medir, portanto, de acordo com as informações aqui do enunciado, 100 por 200, né? Então vou colocar aqui 100 metros e aqui 200 metros na forma retangular. Foi colocada à venda por um valor de 250 mil. O terreno poderá ser vendido inteiro ou em frações. E, nesse caso, o preço do metro quadrado da fração do terreno é igual, outra informação importante, ao metro quadrado do terreno inteiro. Nessa situação, se um indivíduo desejar comprar uma fração medindo 50 por 100 metros, ele pagará 125 mil reais por essa fração de terreno. Bom, pessoal, essa questão aqui ela facilita demais as nossas contas a partir do momento que ela fala que o metro quadrado do terreno ele é igual quando o terreno é vendido inteiro ou para quando ele é vendido em partes, ou seja, em frações. Basta que a gente analise aqui a questão, qual que é a fração que ele está fazendo para gente, dando para a gente no enunciado. É interessante essa questão para eu poder aproveitar a oportunidade dela e mostrar para vocês como o esboço ele é importante nas figuras e pode facilitar demais a resolução. Não existe um único meio de resolver essa questão. Existe um meio mais simples, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Existem outros meios usando esses dados que ele deu aqui para a gente efetuar as contas de medidas de área, etc. Mas no caso, olha só pessoal, vamos desenhar dentro do nosso terreno inteiro a parte do terreno que foi comprada. 50 por 100. Então se aqui mede 100, 50 é metade. Então eu estou aqui. E ao outro lado mede 100. A base mede 200 do terreno inteiro. Eu estou pegando 100, estou pegando metade também. Então eu estou pegando nada mais nada menos do que esse pedacinho aqui, ó, que representa, pessoal, esse pedaço ele representa 1/4 da nossa figura total. Deixa eu até chamar a atenção aqui e destacar com o nosso marca-texto que isso daqui é o que vai ser comprado. É a fração do terreno que vai ser efetivamente comprada. Inclusive, vamos colocar aqui as medidas, né? Ele vai ter 50 por 100 metros, como exatamente está descrito aqui para a gente no enunciado. E aí a questão afirma que ele vai pagar 125 mil reais por essa fração de terreno. Bom, pessoal, se eu estou pegando 1/4 do terreno, já que o metro quadrado do terreno fatiado, terreno fracionado, ele é igual ao metro quadrado do terreno vendido inteiro, então eu posso assumir que se eu estou pegando 1/4 desse terreno, eu vou pegar o valor vendido, o valor de venda será 1/4 do valor do terreno inteiro. Então, 250 mil dividido por 4. Eu vou dividir 250 mil em 4 partes iguais e vou obter o valor de uma delas, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Bom, 250 mil dividido por 4, vou pegar aqui o 25, 6 vezes 4, né? 6 vezes 4 dá 24, para 25, 1, abaixo 0. 2 vezes 4, 8, para 10, 2, abaixo o outro 0. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Restam 2 zeros que a gente preenche aqui. Então, deu 62.500, né? Vamos lá, analisando, vamos refletir o que foi que a gente fez aqui. Eu peguei e dividi os 250 mil, que era o total da nossa venda, 250 mil. E desses 250 mil, eu dividi por 4, para obter o valor de cada uma dessas 4 partes. Então, cada uma das 4 partes aqui, ela pode ser vendida pelo valor de R$ 62.500.
R$62.500. E não por R$125.000, como a questão está afirmando para a gente. Portanto, o item 8 ele está errado. Então, só recapitulando o que foi que a gente fez aqui. A gente analisou que, como o metro quadrado do terreno, o metro quadrado do terreno é vendido pelo mesmo valor do metro quadrado do terreno inteiro, né? O terreno fracionado do terreno inteiro, a gente pode chegar a essa conclusão só fazendo uma única e uma simples conta de divisão. É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. O raciocínio matemático por detrás das questões de concurso, que a gente tem que analisar de um outro ponto de vista. É lógico que existem outras formas de a gente resolver essa questão, de atacar esse problema. A gente vai fazer uso desses números, vai fazer mais contas. Só que no momento de prova, momento de estresse, momento que o tempo é muito escasso, a gente precisa adotar estratégias mais eficientes para aquele tipo de prova. Então, aqui nesse caso, essa análise que eu fiz aqui junto com vocês é uma análise que vai levar vocês à conclusão, à resposta, de uma forma mais rápida, mais eficiente, sem fazer tantas contas. A gente só fez uma única conta de divisão aqui e matou a questão. Não vai perder tempo, não vai gastar energia, vai guardar essa energia para partes da prova que vão realmente ter questões desafiadoras e que vão exigir mais energia de vocês para tanto. Beleza? Então, pessoal, vamos então resolver agora a próxima questão. Item 9. Ele vai dizer aqui para a gente o seguinte: ó, considere uma pirâmide de altura 18 centímetros e base quadrada inscrita em uma circunferência de raio 10 centímetros. Tomando 19 como valor aproximado para a raiz quadrada de 374, julgue o item subsequente. Ele vai me dizer no item o seguinte: a área total dessa pirâmide, área total, chamar atenção aqui, botar bastante ênfase aqui, área total dessa pirâmide é inferior a 720 centímetros quadrados. Será mesmo, pessoal? Bom, vamos retornar aqui. Área da pirâmide inferior a 720 centímetros quadrados. Será mesmo? Vamos fazer um esboço do nosso problema aqui, né? O pequeno esboço dessa nossa pirâmide seria o seguinte, né? Vamos traçar aqui a nossa base, que é uma base de um quadrado. Vou colocar o vértice aqui da nossa pirâmide, que é o ponto mais alto dela, né? E daqui a gente fecha o desenho da nossa pirâmide. Então, vamos lá. Esse outro segmento para cá e lá atrás uma linha tracejada. Beleza. Ele me fala na questão que essa nossa pirâmide tem uma base quadrada inscrita em uma circunferência. O que está inscrito numa circunferência? Está dentro da circunferência, e esses 4 pontos, que são os 4 vértices da nossa base quadrada, fazem parte da circunferência. Então, é mais ou menos isso que eu estou desenhando aqui. Ela está fazendo isso com a circunferência. E o raio da circunferência mede 10 centímetros. Então, o centro do quadrado ele vai coincidir com o centro da circunferência, chamar de C. E a distância para esse ponto aqui, por exemplo, que é ao mesmo tempo o ponto da circunferência e vértice do quadrado, que é a nossa base, vai medir os 10 centímetros que estão ali em cima. Então, aqui eu tenho 10 centímetros. 10 centímetros. Beleza. Aí ele vai e pede para a gente calcular a total da pirâmide. Bom, pessoal, basta a gente lembrar do seguinte: a área total da pirâmide, vamos botar aqui, a área total vai ser a soma da área da base com 4 vezes a área de uma das faces. As faces são os triângulos, né? Vamos pegar aqui um marca-texto e vamos destacar aqui uma das faces. Pronto. Essa aqui que eu estou pintando agora é uma das faces da nossa pirâmide. Se vocês olharem direitinho, o que acontece? A face do triângulo vão ser 4 triângulos, né? Porque é uma pirâmide que vão ter 4 faces. Essa aqui do lado, a parte de trás, a outra lateral é a parte da frente. Por isso que eu coloquei aqui vezes 4 a área de uma das faces, que é um triângulo, né? Então, preciso saber, para aplicar a fórmula do triângulo aqui, a área do triângulo nada mais é do que base vezes altura, né? Vamos lembrar aqui, área do triângulo nada mais é do que base vezes altura sobre 2. Então, preciso saber as informações de quanto mede a base e a altura desse nosso triângulo aqui. E para calcular a área do quadrado é o lado dele ao quadrado. Essas são as fórmulas que a gente vai utilizar aqui, então. Bom, vamos olhar primeiro para a área da base, né?
que é um quadrado, né? A área do triângulo, deixa eu deixar bem desenhadinho aqui para depois, quando vocês consultarem o material, tá bem nítido e claro para vocês. Beleza, né? Então vamos usar essas duas, vamos trabalhar com essas duas formas aqui. Bom, voltando aqui para o nosso problema, vamos achar primeiro então a área da base, que é a área do quadrado. Não se confunda, viu, pessoal? Esses 10 centímetros que a gente tem aqui na nossa figura que foi dado pelo enunciado não é a medida do lado do quadrado, é a medida de meia diagonal de um quadrado. Eu vou pegar aqui a nossa base e vou colocá-la de ponta cabeça, certo? Então, vista superior. Uma vista superior da base, da pirâmide, né? Então, em uma vista superior da pirâmide, eu vou ter isso aqui, ó. Vou olhar a nossa base, que é um quadrado. Aqui está o centro dela. E a medida que nós temos é essa daqui, ó. Daqui para cá, eu tenho 10 centímetros. É isso aqui que a gente tem no nosso problema. O que eu preciso fazer agora? O que a gente vai fazer? Eu preciso achar a medida da lateral, né? Eu preciso achar essa medida aqui que eu vou chamar de L, o lado do quadrado. Porque a gente sabe que se é um quadrado, os quatro lados têm a mesma medida. Para isso, então, a gente vai traçar o nosso triângulo retângulo aqui, que vai dividir a base em duas partes iguais. Se a medida total era L, metade vai ser L sobre 2, e da mesma forma aqui para esse outro cateto. Podemos, então, agora aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, fica L sobre 2 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. 10 ao quadrado resulta em 100. Propriedades da potenciação que a gente já trabalhou, isso aqui fica L ao quadrado sobre 4, mais L ao quadrado sobre 4. Isso fica 100 igual a 2L ao quadrado sobre 4, somando essas duas frações. O que implica que o nosso L ao quadrado vai ser igual, a gente pode simplificar aqui o 2 pelo 4, né? Vai ficar 1 meio, o 2 passa para o outro lado multiplicando, e o L ao quadrado fica igual a 200. Eu achei aqui um L ao quadrado igual a 200, a gente vai continuar aqui, pessoal. No próximo slide, deixa eu só acrescentar esse slide aqui pra gente. A gente está no problema 9. Só um minutinho. Problema 9. Vamos acrescentar um slide pra gente aqui. Vamos lá. Isso. Vamos voltar aqui. Pronto. A gente vai continuar então aqui no próximo slide. Vou botar essa setinha aqui, indicando que a gente vai para o próximo slide. Beleza, a gente já está perto de achar a medida do lado do quadrado. É só tirar essa raiz quadrada aqui, que a gente vai calcular então a área da base. Mas eu preciso também calcular, além da área da base, eu preciso calcular também as áreas da superfície lateral, né? Vamos lá. Para o próximo slide, então, L ao quadrado, continuando onde a gente parou, né? L ao quadrado igual a 200. Deixa eu voltar aqui só para conferir. É isso mesmo, L ao quadrado igual a 200. L, portanto, vai ser igual a raiz quadrada de 200. Vamos pegar já o 200 aqui, pessoal, e vamos fazer então uma decomposição em fatores primos, como a gente já viu em sala de aula, para simplificar essa nossa raiz. Por 2 aqui vai ficar 100, por 2 vai ficar 50, por 2 vai ficar 25, por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Vou melhorar esse último 5 que eu escrevi aqui para a gente não se complicar. Portanto, eu posso escrever o número 200, portanto, o número 200 pode ser escrito na base 2 e 5, né? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes o 2. Vai ficar sobrando esse 2 aqui, né? Por que eu estou agrupando em par? Porque eu sei que vai ser uma raiz e eu vou cortar com o índice 2 da raiz, né? Então aqui é o nosso L vai ser igual a raiz quadrada de 200, que pode ser escrito como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. Vai cortar o quadrado do 5 quadrado do 2 com o índice da raiz, e a gente pode extrair, tirar esses dois de fora, fica 2 vezes 5 vezes a raiz de 2. L igual a 2 vezes 5, que é 10, 10 raiz de 2. Então, essa aqui é a medida do lado do nosso quadrado. Portanto, a área do quadrado, que é a nossa base, é o lado ao quadrado, que já está aqui, né? Para o quadrado a gente já sabe, né? Então, a área do quadrado vai ser de 200. Isso daqui, vamos voltar lá, está em centímetros, né? Então, a área do quadrado é de 200 centímetros quadrados. Ah, Diego, por que você fez então essa conta toda, extraiu a raiz quadrada e fez aqui decomposição em fatores primos, se você precisava
do L ao quadrado. Por que extrair o L? Porque esse L vai ser útil para a gente calcular a área agora do nosso triângulo, né? A gente calculou do quadrado, que é a nossa base, agora a gente vai calcular o do triângulo, que é a face, né, da nossa pirâmide. Então, para calcular agora a área da face, que é um triângulo, vamos lá. Eu vou precisar da medida da base do triângulo. Deixa eu colocar aqui em outras cores para ficar mais, para destacar mais. Eu vou precisar dessa medida aqui, que é a base do triângulo. Essa medida aqui que é a base. E vou precisar dessa medida daqui, ó, que eu estou tracejando agora, que é a altura. Essa medida tracejada é a altura do nosso triângulo. Certo? A altura do triângulo não é a altura da pirâmide. Fique bem claro isso, pessoal. Eu vou botar aqui em verde. A altura da pirâmide é a distância do vértice dela até o centro da base. Essa aqui é a altura da pirâmide, que foi dada no problema, a altura de 18 centímetros. Eu vou só fazer o seguinte, pessoal, para facilitar a nossa visualização do problema, eu vou redesenhar a nossa pirâmide numa vista frontal. Vou colocar aqui, ó, vista frontal. Vista frontal. Na vista frontal, a gente vai ter o seguinte, a pirâmide vai estar desenhada agora assim. E isso daqui é a altura, essa distância daqui é a altura do triângulo que a gente vai querer calcular. Estou pegando o triângulo e planificando aqui, melhor dizendo, né? Então, esse lado aqui do triângulo, que é a base, a gente vai precisar encontrar, e essa altura aqui também. Só que quando a gente volta lá na nossa pirâmide, a gente observa o seguinte, pessoal. A gente tem como formar um triângulo retângulo aqui, ó, que eu vou botar em outra cor. Deixa eu botar aqui em azul clarinho. A altura da pirâmide, junto com metade aqui, né, da largura do quadrado da base, junto com essa linha tracejada que representa a altura do nosso triângulo, que é a face, vão formar aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo eu vou desenhá-lo aqui para facilitar para a gente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar essa figura aqui. Fazer um pouquinho melhor a mesma figura, eu só vou caprichar um pouquinho mais aqui, porque a gente vai ter um espaço para trabalhar. Então, vamos lá. Bom, eu estou olhando para a pirâmide de frente, é uma vista frontal. A minha face lateral é essa daqui. A face que eu estou querendo calcular é essa que eu vou destacar aqui em verde. Ó. Essa medida aqui que é a minha altura. Está aqui em verde. Essa daqui é a altura. A altura de quem? A altura do triângulo que está na face lateral aqui. Essa medida daqui é a altura da pirâmide, que eu vou chamar de Hzão, que foi dado. E esta medida aqui, ó, que é a base do nosso triângulo, ela, na verdade, quando a gente volta lá no nosso primeiro esboço, a base do triângulo aqui, ela é medida do lado do quadrado. Então, vamos voltar aqui, por isso que eu tive que obter a medida do lado do quadrado. O lado do quadrado, que é essa medida aqui, 10 raiz de 2. Só que para o nosso teorema de Pitágoras, a gente vai usar metade dela, vai usar então 5 raiz de 2. Essa medida H, ela foi dada no problema, ela vale, deixa eu voltar no enunciado para a gente não errar, ela vale aqui, ó, altura 18 centímetros. Então, a gente vai voltar aqui, essa altura H vale 18 centímetros, e aqui a gente vai trabalhar então com a metade do L, né? Então, vamos fazer o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é justamente a altura do meu triângulo. Então, h ao quadrado é igual a hzão ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, né? A gente já vai substituir os valores aqui, nesse caso, porque já temos. Então, isso fica 18 ao quadrado mais 5 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Lembrando que aqui é 5, porque este cateto representa metade do L. Então, 5 raiz de 2, beleza? Vamos lá, então. Continuar a resolução. Isso aqui vai ficar h ao quadrado, 18 ao quadrado. Vamos fazer a conta aqui em cima. 18 vezes 18. Isso vai dar 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8 com 6, 14. Vou repetir o 18 aqui. E aí somamos. Isso vai dar 4. 4 aqui, né? 8 com 4, 12. 324. Então, esse aqui ficou 324
Mas isso aqui vai ficar propriedades da potenciação, né? O expoente ele vai entrar no parênteses, então vai ficar 5 elevado ao quadrado, que dá 25, vezes a raiz quadrada de 2, vai cortar a raiz com o quadrado, vai ficar o 2. Então, o meu h ele vai ser a raiz quadrada de 324 mais 50, que é o resultado de 25 por 2, né? Vai ficar 374. Raiz quadrada de 374, vamos voltar aqui no enunciado, ele pede justamente aqui, para a gente aproximar esse valor para 19. Então, vamos fazer isso aqui na nossa conta. Então, o nosso H ele será aproximado para 19 centímetros. Observe então aí, pessoal, o seguinte, 19 centímetros e a altura da pirâmide é 18, ele ficou com 19, né? Então agora, para a gente acabar de vez essa conta, o que eu preciso fazer? Calcular, usar a fórmula do nosso triângulo, né? Da área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Agora que a gente já tem a medida da altura do triângulo e a gente também já tem a medida aqui da base do triângulo. Isso aqui é a base do nosso triângulo, né? Base do triângulo. Então vamos fazer isso no próximo slide. Deixa eu colocar aqui de novo, adicionar um slide aqui pra gente. Pronto, vamos lá. Então a área do nosso triângulo, de uma das faces, né? Vai ser base vezes altura sobre 2. A área de uma das faces, então, vai ser a base, vamos voltar aqui. Ela vai medir 10 vezes a raiz de 2. A base vale 10 vezes a raiz de 2. A altura a gente acabou de descobrir aqui, no slide anterior, 19 centímetros. Isso tudo sobre 2. Vamos simplificar aqui dividindo 10 por 2, aqui em cima vai ficar o 5. Então, a área de uma das nossas faces da pirâmide vai ser 5 vezes 19. Vamos fazer aqui do lado. 19 vezes 5. Aqui deu 45. 5 vezes 1, 5. Vai dar 95, né? 95. 95 raiz de 2. Mas isso daqui, pessoal, é a área de uma das faces. A fórmula que a gente chegou, né, para calcular a área total é essa daqui. Deixa eu destacar aqui novamente para a gente. A área total é a área da base mais 4 vezes a área de uma das faces. Vamos repetir essa fórmula aqui e dar continuidade. Então, a área total, ela nada mais é do que a área da base que a gente já calculou, mais 4 vezes a área de uma das faces que a gente acabou de calcular aqui também. Então, a área total passa a ser... A área total passa a ser a área da base, deixa eu voltar aqui. A base é o quadrado, a gente calculou como sendo isso aqui, ó, 200, né? 200 centímetros quadrados, é a área da base. 200 centímetros quadrados, está aqui. Então, 200 mais 4 vezes a área de uma das faces, que a gente já viu aqui que vale 95 raiz de 2. Não foi dito nada na questão, a gente vai, portanto, fazer uma aproximação para a raiz de 2 para 1,4. Isso aqui vai ficar 200 mais 4 vezes 95. Vamos fazer então aqui 4 vezes 95. Aproveitar o 95 que já está escrito aqui. O 4 vezes 5 vai dar 20. 4 vezes 9 vai dar 36, com 2, 38. Então, isso aqui deu 380 vezes a raiz de 2. E aí sim a gente vai agora aproximar a raiz de 2 para 1,4. 1,4 vai ficar 380. Vou colocar aqui. Raiz de 2. Vamos aproximar para 1,4. E daí eu vou ter 380 vezes 1,4, que é a mesma coisa que 38 vezes 14, né? Usando aquelas propriedades. 4 vezes 8 vai dar o quê? 32. 4 vezes 3, 12 com 3, 15. Vou repetir o 38 aqui embaixo agora e fazer a soma. Aqui deu 2. 5 com 8. 5 com 8 deu 12. Perdão, 13. 3 com 4 mais 1, 5. 532. Então, quando eu fiz aqui 380
vezes 14 deu 532. Isso aqui ficou 200 mais 532. Somando, a área total da nossa pirâmide, portanto, vai dar 732 centímetros quadrados. Volta lá no enunciado da questão. Ele fala que a área total dessa pirâmide é inferior a 720. A gente chegou aqui à conclusão que ela é superior a 720. Ela não é inferior, ela é superior a 720 centímetros quadrados. Portanto, o nosso item 9 está errado. Item 9 errado. Percebam aqui, pessoal, que nessa questão a gente teve que trabalhar. Vou voltar aqui. Percebam então, pessoal, que nessa questão a gente teve que trabalhar um pouquinho mais e ter muito cuidado com a construção do nosso modelo. De novo, essa não é a única forma que a gente tem para resolver o problema, mas é a maneira que, a maneira que eu encontrei aqui para que a gente pudesse trabalhar todos os elementos que a gente viu sem também fazer contas exageradas demais, ok? Recomendo fortemente que vocês peguem esse material e tentem refazer, para aqueles que tiverem dificuldade, depois de assistir aqui a aula e acompanhar a resolução e terem suas dúvidas tiradas, tentem refazer as questões sem o auxílio do material, beleza? Se tiver alguma dificuldade, é claro que esse material vai estar disponível para vocês, e aí vocês possam consultá-lo para tirar essa dúvida e assim seguir no estudo de vocês. Vamos então para a próxima questão. Questão número 10 é o seguinte. O gráfico de setores a seguir mostra a distribuição das quantidades de incêndios em determinada região nos meses de abril a setembro de determinado ano. Sabendo-se que nesses meses ocorreram 1.548 incêndios nessa região, julgue o item que se segue. Nos meses de maio e junho, ocorreram mais de 400 incêndios nessa região. Meses de maio e junho, conectivo ultra importante aqui pra gente, extremamente importante. Ele não colocou maio ou junho, ele colocou maio e junho. Então vamos localizar aqui nesse nosso gráfico de setores onde estão esses meses, né? Junho já está aqui, junho está aqui em cima e maio está aqui embaixo. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? O gráfico de setores, a gente vai ver esse tipo de gráfico com mais detalhes e fazer questões relacionadas a isso também quando a gente chegar na parte de estatística, mas para essa questão não é necessário de maneira alguma o conhecimento prévio dos métodos estatísticos que a gente vai estudar. Basta a gente saber que tem um círculo e uma volta completa aqui em torno do círculo vai me dar 360 graus. E cada um desses setores tem uma fatia, tem uma fração desses 360 graus. Junho, portanto, tem 50 de 360, essa fração que junho representa. Então, vamos fazer aqui. Para junho, junho representa uma fatia de 50 sobre 360 do total de incêndios, que foram 1.548. Em maio, que é o outro mês que ele pede para ser analisado, né? Junho, agora aqui em maio, o segundo mês, a gente tem uma fatia de 40, né? 40, uma fração de 40 de 360, né? 1.548 vezes 1.548, que é o total de incêndios. Qual desses aqui vocês acham que vai dar maior, pessoal? Que vai ter uma quantidade de incêndios maior? Em qual mês? Junho ou maio? Quando a gente olha para cá, para nossa figura, com certeza junho, né? Porque representa uma fatia maior do nosso círculo, vai ter uma quantidade maior de incêndios no mês de junho e uma quantidade menor de incêndios no mês de maio. Olha de novo para o comando da nossa questão. Nos meses de maio e junho, ocorreram mais de 400 incêndios nessa região. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Vamos fazer a conta aqui para o mês de junho. Quanto é que vai dar em mês de junho? Eu posso cortar esse zero com esse zero. Fazer as simplificações aqui pertinentes. E isso daí vai me trazer como resultado. Eu vou puxar aqui a calculadora para a gente ganhar tempo. Vai ficar 5 vezes 1.548. E isso tudo dividido por 36. Vai me dar um resultado de 215 incêndios. Aqui em junho, portanto, eu tive 215 incêndios. Já que em maio, eu vou poder de novo fazer essa simplificação aqui, cortando os zeros de cima e de baixo. E vou ter como resultado 4 vezes 1.548 dividido por 36. Então, eu vou ter 172 incêndios aqui.
172 incêndios. Preste atenção no seguinte, pessoal. Quando eu faço a soma dos dois, 215 mais 72, se eu somar aqui esses dois, eu vou obter o seguinte valor: 2 mais 5, 7, 7 mais 1, 8, e 2 mais 1, 3. Vão dar 387 incêndios. Ele fala que nos meses de maio e junho ocorreram mais de 400 incêndios. Em maio não ocorreu mais de 400 incêndios. Em junho também não ocorreu mais do que 400 incêndios. E também, se eu somá-los, não vai dar mais do que 400 incêndios. Portanto, o item 10 está errado. Tá joia, pessoal? A gente vai finalizando aqui então esse vídeo, e com essa última questão, a 10ª, a gente vai finalizando também a resolução dessa lista de exercícios que eu passei para vocês, para a gente fazer a nossa primeira revisão. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aqui as nossas resoluções, tenham entendido, tirado as dúvidas de vocês. Eu aconselho, deixa eu voltar aqui para a gente, eu aconselho que vocês façam todas essas questões, e que se ainda tiverem dúvidas, a gente pode entrar em contato aí pelos nossos grupos, tá já? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.